Você já acordou com o coração pesado, como se tivesse perdido a força de continuar? Já olhou para dentro de si e só encontrou cicatrizes, culpas e um silêncio que grita mais alto do que qualquer palavra? Talvez você até sorria por fora, mas por dentro se sente quebrado, sozinho e sem esperança. Se essa dor te descreve, quero dizer, existe um Deus que restaura, acolhe e renova a sua fé, mesmo quando tudo parece desmoronar. O Evangelho não é apenas uma mensagem de moralidade ou uma promessa distante de vida eterna, mas é o poder de Deus que invade o presente, cura o coração ferido, dá propósito ao que se perdeu e traz vida onde parecia haver apenas cinzas. A restauração, segundo as Escrituras, não é apenas um ajuste externo, mas uma obra profunda que começa no coração. O profeta Joel, ao falar sobre o tempo de arrependimento e esperança, registrou a promessa de Deus: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2:25. Este versículo não é apenas uma metáfora poética, mas uma verdade espiritual para todos que se sentem consumidos pelas perdas, pelos erros do passado ou pelas feridas do presente. Em Cristo, não apenas recebemos perdão, mas também somos reconstruídos. A restauração que vem do Senhor nos lembra que Ele não apenas nos salva da culpa, mas nos dá de novo a capacidade de viver, sonhar e confiar. A fé é o fio condutor que nos permite segurar firme essa promessa. Não uma fé abstrata ou desconectada da realidade, mas a fé bíblica que se ancora na pessoa de Cristo. O autor de Hebreus afirma: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Essa fé é uma confiança ativa, que nos move em meio às incertezas, mesmo quando os olhos naturais não conseguem enxergar uma saída. A restauração exige fé, porque nem sempre o que está quebrado se recompõe da noite para o dia. Às vezes, Deus trabalha em silêncio, nos ensinando a confiar mesmo quando não entendemos. Ele não apressa o processo, mas garante que, ao fim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. E no centro desse processo de fé e restauração está o acolhimento. Diferente da cultura que descarta, que julga ou que marginaliza os fracos, o Evangelho apresenta um Deus que acolhe o cansado, o ferido, o que não tem forças para levantar sozinho. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse convite é universal, não exige perfeição prévia, mas apenas um coração disposto a reconhecer sua necessidade. O acolhimento de Cristo não é temporário, mas permanente. Ele não nos afasta por causa das nossas quedas, mas nos ergue, nos purifica e nos dá nova vida. Aplicar essas verdades à vida diária exige coragem e prática espiritual constante. Primeiramente, precisamos aprender a levar as nossas dores diante de Deus com sinceridade, sem máscaras, reconhecendo que não somos fortes por reprimir lágrimas, mas por entregá-las ao Senhor. O salmista Davi escreveu: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32:5. A prática da confissão não é sinal de fraqueza, mas de fé, pois demonstra que confiamos mais na graça de Deus do que na nossa própria capacidade de esconder feridas. Em segundo lugar, precisamos cultivar uma fé que não dependa apenas de resultados imediatos, mas que se alimente da palavra diariamente. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Isso significa que a restauração e o fortalecimento espiritual não acontecem em um momento isolado, mas numa caminhada constante, na qual o coração é moldado pouco a pouco pelo Espírito Santo. A prática de devocionais, oração e meditação nas Escrituras é como regar uma planta.
Mesmo quando não vemos crescimento imediato, as raízes estão se aprofundando. Por fim, viver o acolhimento de Cristo nos leva também a acolher os outros. Paulo nos exorta: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3:13. Isso significa que a experiência da restauração pessoal não deve se encerrar em nós mesmos, mas se estender em atos de compaixão, paciência e perdão para com os outros. A comunidade cristã não é um espaço de julgamento, mas de cura, onde os fracos encontram amparo e os caídos são levantados. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde só para você. Deixe nos comentários: quero viver o arrependimento verdadeiro em Cristo. Compartilhe com alguém que precisa dessa esperança. Inscreva-se no canal e receba mais devocionais reformadas que fortalecem sua caminhada de fé.